A estatística, uma área da matemática responsável pela coleta de dados de várias situações, é responsável por coletar esses dados e assim analisá-los e organizá-los. Dentro dela temos vários aspectos. A média, em que se somam todos os valores e se dividem pelo número de dados, ela é mais adequada para ter uma tendência central do conjunto de valores e ela é mais adequada para quando se tem um padrão uniforme entre os valores sem muita diferença. A mediana, ela é responsável para ter uma noção de tendência central de um conjunto. A moda é responsável por ter uma noção de qual valor apresenta mais frequência dentro de um conjunto, e as medidas de dispersão elas são mais adequadas quando se tem uma grande diferença entre os valores, que podem ser muito baixos e também muito altos. E dentro dela tem os aspectos de desvio médio, amplitude, variância e desvio padrão. O gráfico abaixo apresenta os percentuais de acerto dos candidatos do concurso Z, ao responderem às 5 questões de uma prova, todas de múltipla escolha. A moda dessa distribuição é... Então, como a Thalita falou, a moda é o que aparece com mais frequência. Assim, temos aqui representado as 5 questões. O que mais aparece com mais frequência é o 38. Assim, a resposta correta é a 4. Numa competição esportiva, 5 atletas estão disputando as 3 primeiras colocações da prova de salto em distância. A classificação será pela ordem decrescente da média aritmética dos pontos obtidos por eles, após 3 saltos consecutivos na prova. Em caso de empate, o critério adotado será a ordem crescente do valor da variância. A pontuação de cada atleta está apresentada na tabela a seguir. Com base nas informações apresentadas, o primeiro, o segundo e o terceiro lugares dessa prova foram ocupados, respectivamente, pelos atletas... Oi, gente. Então, primeiramente a gente tem que calcular a média, porque é o primeiro critério que ele usa. Então, para calcular a média, a gente tem que somar os 3 valores e dividir pelo número, que vai ser 3. Aí, a média são todas iguais, então não tem como usar esse critério. Aí, no enunciado fala que se houvesse empate das médias, teria que usar a variância. E para calcular a variância, nós temos que fazer a média menos o valor de cada salto ao quadrado dividido pelo número que vai ser 3.
Depois de a gente calcular a variância, nós temos que analisar cada variância e ver qual é a menos que variou. Então vai ser o A vai ser o primeiro lugar, o C vai ser o segundo e o E vai ser o terceiro. O quadro seguinte mostra o desempenho de um time de futebol no último campeonato. A coluna da esquerda mostra o número de gols marcados e a coluna da direita informa em quantos jogos o time marcou aquele número de gols. Se x é a mediana, qual é o valor da mediana? Então, para primeiro a gente calcular a mediana, a gente tem que organizar o número de gols e a quantidade de gols que teve esse número. Eu vou começar. Tiveram, em 5 partidas tiveram 0 gols. Então eu vou organizar e vai ser assim por diante. Pra gente ver qual é a mediana, a gente tem que ver o número que tá no meio. Se ele for par, a gente soma os dois números do meio e divide pela quantidade de número por 2. Pode continuar. Tá. E divide por 2. Se na sequência tiver ao todo uma quantidade de número par, a gente pega os dois números do meio e divide por 2, que vai dar a mediana. Se for ímpar, a gente só vê o número do meio. Então tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Tiveram 20 gols ao todo, então a gente vai ver os números que tá no meio. Vão ser esses dois aqui, então a gente vai fazer assim. Vai ser 2 mais 2 dividido por 2. 4 dividido por 2 igual a 2. A mediana, então, é 2. A tabela abaixo representa a distribuição de frequências dos salários de um grupo de 50 empregados de uma empresa em certo mês. Determine o salário médio dos empregados neste mês. Bom, para começar, a gente tem que fazer a divisão do salário médio de cada número da classe. Então vai ficar 1.000 mais 2.000 dividido por 2, que é igual a 1.500. 2.000 dividido por 2, igual a 2.500. 3.000 mais 4.000 dividido por 2, igual a 3.500 e 4.000 mais 5.000 dividido por 2, que é igual a 4.500. Fazendo isso, a gente vai ter que multiplicar pelo número de empregados cada um. Então vai ficar 1.500 vezes 20 mais 2.500 vezes 18 mais 3.500 vezes 9 mais 4.500 vezes 3. Isso tudo dividido pela soma do número de empregados, que é o número total. 20 mais 18 mais 9 mais 3. Que dá 50. Aí 1.500 vezes 20 mais 3 mais 2.500 vezes 18 40 3.500 vezes
9, 5, 27. E finalmente, 4.500 vezes 3. 0, 0, 15. 4 vezes 3, 12, 13, 13.500. A gente vai somar isso tudo e dividir por 50. A soma disso tudo dividido por 50 vai ser 120.000 dividido por 50 vai dar um total de R$ 2.400, que é o salário médio dos empregados.